pares. Amém, irmãos? Glória a Deus. Posso contar com os irmãos? Amém. Glória a Deus. Então você que achou, se coloque de pé, se assim puder. Se não estiver com a sua Bíblia, pode copiar no telão. Glória a Deus. 1 Reis 18, versículo 17, a palavra diz: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baal. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os seus filhos de Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Os irmãos podem ler novamente esse versículo comigo? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Amém? Os irmãos podem se assentar, dando glória ao nosso Deus, exaltando o nome dEle, porque Ele é santo, porque Ele é fiel. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Queridos, esta palavra já é conhecida da igreja. Não há muito tempo atrás falamos sobre esse mesmo texto básico, mas claro, cada dia a palavra se renova, Deus dá uma direção diferente, e a gente faz aquilo que o Espírito Santo manda. Amém? Amém. Queridos, o tema que o Senhor colocou no meu coração sobre essa mensagem é a importância das nossas decisões e do nosso posicionamento para vivermos os projetos de Deus. Então, tomar decisão é importante? E viver o projeto de Deus é importante? Então, se posicionar diante do nosso Deus é importante? Sim. É muito importante, queridos. Então, a gente vai falar sobre isso. Começar falando um pouquinho sobre decisões. E se tem uma coisa que eu já quero louvar e exaltar ao nosso Deus pela sua vida, é porque essa noite você decidiu vir, atendendo primeiramente o convite do Espírito Santo, porque você entende que deve prestar ao Senhor uma adoração, deve prestar ao Senhor a devida glória, a devida honra, mas você também entende que nesse lugar, diante da palavra que é ministrada, você vai encontrar para a sua vida uma palavra de direção. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, qual que era o momento que a nação de Israel estava vivendo? A nação de Israel, queridos, estava passando um tempo de sequidão, estava passando um tempo de escassez. Era uma crise, queridos, mas uma crise que estava em toda a nação. Era uma crise religiosa, era uma crise moral. Então em Israel nada estava dando certo. Céus cerrados, não havia uma gota de água, não havia nem o orvalho da manhã, e isso estava trazendo desespero. E por que Israel chegou nesse cenário? Porque o povo ungido, escolhido, separado, que Deus trouxe lá do Egito, que Deus cuidou, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus proveu, que Deus ajudou a conquistar a terra, que Deus fez derrubar gigante, colocou os inimigos por terra, porque essa nação escolhida e ungida estava passando por esse tempo de céu cerrado, esse tempo de sequidão, esse tempo de esterilidade. Resposta é só uma: pecado. Pode repetir? Pecado. Porque nós vimos recentemente que o Senhor diz lá em Isaías 59, a mão do Senhor, ela não está encolhida, os ouvidos dele não estão tampados. Eita, essa tropinha. O Senhor, queridos, está com as mãos estendidas para abençoar.
O Senhor está com os ouvidos abertos às nossas orações. Mas a palavra diz lá no capítulo 59 de Isaías que os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E era por isso que Israel estava passando por esse tempo. E aí quando o rei Acabe, ele encontra o profeta Elias, ele quer repreender o profeta Elias. Ele fala para o profeta Elias assim: para onde você vai, ó perturbador de Israel? Então ele quer dar um apelido para Elias. Porque o inimigo às vezes ele quer dar apelido para a gente. Às vezes ele quer chamar a gente de derrotado, de fracassado, de depressivo. Mas em nome de Jesus aqui está o povo que não fica com apelido de Satanás nenhum. Nós ficamos com o que Deus pensa a nosso respeito. Mas sabe qual que é o problema daquele que abre brecha, daquele que está em pecado? Ele quer terceirizar a culpa. E é isso que nós vemos através da conduta do rei Acabe. Ele quer terceirizar a culpa. Porque ele chama Elias de perturbador. Porque Elias foi o canal. Elias foi o instrumento de Deus para trazer correção. Elias foi um homem que ele não veio trazer consolo, ele veio trazer confronto. E às vezes a gente, por ser homens e mulheres de Deus, dar outra face, semear o primeiro amor, amar o nosso próximo, a gente se preocupa muito com o conforto. Mas tem hora que Deus quer nos usar no confronto. Porque pecado se vem se confrontando, é se arrependendo, é confessando, é se reposicionando. E aí, queridos, Acabe chama assim: você é um perturbador. Elias: eu não sou perturbador. Israel está passando o que está passando por sua culpa, por culpa do seu pai, porque vocês não seguiram os mandamentos do Senhor. Queridos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a gente se posiciona e fala assim: eu quero estar debaixo da palma da mão desse Deus, queridos, pode ter certeza, você pode passar vale. Você pode passar o vale da sombra da morte. Você pode passar o dia mal. Você pode andar no meio do deserto. Mas pode ter certeza, queridos, o Senhor é contigo. A tempestade, o vento contrário não vai te derrubar. Só que às vezes, queridos, às vezes a gente abusa da graça. Às vezes a gente se sente no direito. Às vezes a gente se sente tem algumas razões que a gente não tem. E a gente fala assim: eu vou sair debaixo da palma dessa mão e vou fazer as coisas do meu jeito. E quando, queridos, a gente faz do nosso jeito, pode ter certeza, vai dar errado. Vai dar errado. Quem tem que nos direcionar é o Senhor. A gente tem que estar posicionado no querer dele. E a palavra de ontem falou muito bem sobre isso. Que Deus ele tem que ser o centro. Quer chegar ao topo? Deus tem que ser o centro. E no topo, quem tem que ser glorificado é o Senhor. Aí, queridos, Elias fala assim: é culpa sua e da sua casa. Por quê? Acabe era filho de um homem chamado Omri. Ele foi rei de Israel, reinou por 12 anos. A palavra diz que até então esse rei foi o pior desde que começou a monarquia no território de Israel. Só que a palavra também diz que Acabe conseguiu ser pior que seu pai, porque se prostrou diante de Baal, porque se casou com Jezabel, se casou com uma mulher idólatra, se casou com uma mulher feiticeira, uma mulher orgulhosa, e fez tudo aquilo que Deus reprovava mais que qualquer outro rei. Queridos, a lei da semeadura, ela é perfeita e ela é colhida aqui, não é em outro lugar. A justiça de Deus, quando chegar no serviço de contas lá diante do trono branco, vai ter. Mas, queridos, aqui existe a lei da semeadura, e você não precisa ter fé na lei da semeadura, porque ela é real. Se você plantar um pé de manga, vai nascer abacate? Você precisa de fé para isso? E você pode ter fé para falar assim: eu profetizo que esse pé de manga vai ser um pé de abacate. Você acha que vai dar certo? Lei da semeadura, queridos. Você não precisa ter fé, mas ela acontece. Chega o momento certo. E Deus, para trazer o povo para o estreito, para trazer o povo para o arrependimento, para uma nova posição, porque havia divisão no povo. O povo estava dividido. Uns queriam adorar a Deus, outros estavam servindo a Baal, e a adoração pouca que tinha ainda era contaminada.
preocupada. Deus permitiu esse período de escassez. Queridos, como está a nossa vida? Quais têm sido as nossas decisões? Por que chegamos onde chegamos? Como a gente tem agido? Jesus! Fala! Será que nós temos consultado o nosso Deus? Aleluia! A gente não pode, queridos, deixar os mandamentos. A gente não pode se curvar aos outros deuses. A gente conhece a verdade. E Acabe aqui, ele queria terceirizar a culpa, mas Elias repreendeu na hora. Primeira coisa que o ser humano faz, querido, é terceirizar a culpa. Isso já começou lá no início, quando Deus vai repreender Adão por ter comido do fruto. Adão fala assim: ó Deus, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Aí Adão está terceirizando a culpa para a mulher, que era a bênção que Deus levantou para abençoar, porque ele falou: foi a mulher que me deu o fruto. E Adão culpa o próprio Deus. Fala assim: a mulher que tu me deu, lembra? Tu me deu. Será, queridos, que tem chegado destruição na nossa casa por falta de vigilância e a gente tem querido terceirizar a nossa culpa? Será que aquilo que Deus confiou para nós, que é bênção, mas por uma falta de posicionamento a gente perdeu? Será que é a gente que quer terceirizar essa culpa? Queridos, a gente precisa assumir as consequências dos nossos atos. A gente precisa se humilhar diante da presença de Deus, porque o que Deus tem para fazer aqui, queridos, é trazer um tempo de alinhamento, é trazer um tempo de bênção. Mas a gente, para viver esse tempo, primeiro a gente precisa entrar no conserto, a gente precisa entrar na posição, a gente precisa viver o querer do Senhor. A gente não pode terceirizar a culpa, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Amém? Amém. Aqui não tem menino nem menina. Aqui já estão os crentes que estão na comida sólida. A gente conhece a palavra. Amém, igreja? Você pode dar glória? Amém, glória a Deus. Não é a palavra de reteté, mas é a palavra que Deus mandou. Amém? Glória a Deus. E aí, queridos, Elias, ele vai até Acabe, porque chegou o tempo do acerto de contas. Chegou o tempo de colocar as coisas às claras. E ele fala diante de Acabe: pode reunir esses 850 profetas, pode reunir todo Israel, porque nós vamos ver quem é Deus nessa nação. Elias propõe um desafio, queridos. Mas olha só como Deus ele cuida dos seus. Antes de chegar nesse confronto, queridos, Elias passou um aperto. Ele foi perseguido. Às vezes quem fala a verdade sofre perseguição. 3 anos e meio de deserto, queridos. 3 anos e meio sem chuva. A palavra diz, segundo a lei, que a nação era responsável por manter o profeta. Mas a nação estava tão contaminada que sabe como Deus supriu o profeta? Com os corvos. No ribeiro de Querite, Deus usou o corvo para mandar o pão e para mandar a carne. Deus está falando assim: às vezes você está esperando que o socorro vai vir de alguém, vai vir de fulano, de ciclano, mas pode ter certeza, quem vai aproveitar o socorro sou eu na tua vida. Deus é o provedor, Deus é o Jeová Jiré, Ele manda o recurso. Vai nessa pequena força, mas você vai. Ah, é um dia mau, é difícil, às vezes eu não quero ir para a igreja hoje, ouvimos isso aqui. Mas na pequena força veio e recebeu tudo. Na pequena força veio e recebeu resposta. Na pequena força veio e recebeu direção, porque você soube tomar uma decisão. Glória a Deus. E não importa as decisões que você tomou lá atrás, queridos. Você tomou a decisão de estar aqui hoje e de ouvir uma palavra do Senhor. Pode ter certeza que essa guerra Ele vai tomar conta. Essa luta Ele vai tomar conta. Glória a Deus. As nossas decisões, elas refletem o nosso futuro. Gabriel, você pode colocar no telão aí Provérbios, capítulo 3, por favor? Versículos 5 a 6. Aleluia, Jesus. Vamos ler juntos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te esfries no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus. Queridos, nos nossos caminhos a gente tem que ver Deus trabalhando.
Se a gente vai marchar, a gente está indo para um lugar, queridos, a gente tem que ver que Deus está nos direcionando. Queridos, a rota é essa. Se eu me mover um pouquinho fora da direção e continuar andando, eu já saio do alvo. É muito fácil sair do alvo, mas em nome de Jesus nós estamos na rota certa. A rota é Cristo, a gente precisa se posicionar e insistir. E Deus, queridos, é um Deus real, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de resposta. Pode ter certeza, coloca a tua causa diante do Senhor. Não vai na empolgação, não vai na precipitação. Ah, é bonito, ah, é bonita, ah, é uma terra boa, ah, é um bom negócio, ah, vai dar certo. Calma, o que Deus falou a teu respeito? Qual foi a ordem de Deus para a tua vida? Se mova na direção, queridos, porque Deus responde. E se Ele não responder, não se mova, porque é melhor você ficar parado no lugar do que depois você receber, queridos, um castigo, depois você receber, entrar num poço, entrar num abismo, colocar pessoas que não deveriam entrar no barco da sua vida, que vai te trazer problema. Então espera a resposta de Deus. Aleluia. Porque pode ter certeza, querido, Deus responde. E a gente vai ver que quando Deus prepara é melhor, é maior. Às vezes, como nós já falamos aqui, às vezes a gente está esperando tanto uma coisa, aí Deus fala, espera. Aí acontecem duas coisas. Às vezes Deus dá algo melhor, ou às vezes Deus te mostra que você não precisava disso. É, Jesus, aleluia. Então fica na posição, se mova na posição. Esses dias eu vi um testemunho de um pastor, do David Leonardo. Eu vi ele falando sobre a esposa dele. Que a esposa dele estava andando com o carro numa avenida, e quando ia cruzar o semáforo estava verde para ela. O Espírito Santo falou para ela assim: para o carro. Às vezes as coisas de Deus parecem loucura, mas quem está sensível ouve e já age rápido. Ela parou o carro numa avenida, no farol verde, porque ela ouviu a voz de Deus. Claro, não vamos fazer isso sem direção. É direção do Senhor. Queridos, na hora que ela parou o carro, passou o farol vermelho, um carro em alta velocidade, e ia fazer um estrago muito grande, mas somos uma posição do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora a gente vê que as pessoas querem respostas de qualquer afirmação. Calma, Deus é claro, Deus não é Deus de confusão. Como está o seu coração? Seu coração está na vontade do Senhor? Está sentindo paz? Está vendo Deus se confirmar? Então vai. Mas está sentindo um aperto? Está sentindo segurança? Espera. Se não está conseguindo decidir sozinho, pede para o pastor. Pede para o pastor. Nós estamos aqui para isso. Porque, queridos, teve vezes na minha vida que Deus deu direções claras. Deus falou para mim: faz isso. O que eu quero de você é aquilo. Eu fui e fiz. Mas teve momentos que eu veio através do meu pastor. Meu pastor falou assim: ó, isso está falando Deus dessa forma. Então, deixamos sensíveis. Se Deus não falou claramente para você, queridos, deixa a gente te ajudar. A gente não paga preço. Ninguém aqui vai pagar preço, amém? Amém. Dessa palavra em diante, ninguém vai pagar preço, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. O caminho é esse, a gente vai avançar nesse. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque tem pessoas, queridos, que espiritualizam muitas coisas. Tem pessoas que fazem votos e sacrifícios que não precisam. Vocês conhecem, queridos, a história de Jefité? Jefité era um dos juízes, um homem que Deus estava usando para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus, da opressão dos amonitas. Só que olha só, Deus tinha um projeto para Jefité. E qual que era o projeto? Deus ia usá-lo para libertar o povo de Israel dos amonitas. Você sabe o que Jefité fez? Jefité fez um voto a Deus, falou assim: Senhor, se você me dá esse povo, a primeira pessoa que sair da minha casa para me receber quando eu voltar, a primeira coisa que sair eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Olha que voto irresponsável. Que voto irresponsável. Porque Deus queria tirar aquele povo era um povo perverso, era um povo idólatra. Então Deus ia seguir no plano. E Deus deu os amonitas para Jefité. Só que quando ele vai para a sua casa, a primeira pessoa que o recebe, dançando, alegre, bem vestida, sua única filha. Sabe o que ele fez? Sacrificou ela a Deus. Porque ele fez um voto, ele não voltou com o seu voto. Deus pediu? Deus pediu? Era a vontade de Deus? Não era. Às vezes
vezes a gente quer colocar muita coisa como vontade de Deus que não é. Deus jamais faria isso. O único Deus no mundo todo, além de ser o único real, foi o único que não pediu sacrifício humano, porque muitos pediam. E mais do que isso, Ele mandou seu próprio Filho para morrer em sacrifício por nós. Ele é o oposto do que o mundo prega. Ele é um Deus de amor. Mas as pessoas querem fazer votos que não precisam, sacrifícios que não precisam. Quer andar de joelhos daqui até não sei aonde, sendo que a palavra diz que Deus primeiro requer obediência. Deus diz: obediências quero, não sacrifício. Quando nós vamos para a palavra, vemos a história de Saul. Saul traiu, queridos, porque era um homem imprudente. A ordem para Saul era: você vai reunir o povo, você vai esperar o profeta vai oferecer a Deus um sacrifício e você vai sair para a guerra. A palavra diz que Saul esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias. Samuel não chegou. Saul viu que o povo estava se separando, que alguns estavam voltando para os seus lares, com medo de perder o povo. Saul toca naquilo que não era para tocar, assume o papel que não era dele e oferece a Deus sacrifícios. Mas naquele tempo ele não podia, tinha um sacerdote para isso. E quando ele oferece o sacrifício, chega o profeta Samuel. E Deus já usa ele para repreender Saul. E a partir daquele momento, Saul foi reprovado diante do Senhor. Às vezes a intenção pode ser boa, mas se não é do jeito certo, não é para fazer. E aí, queridos, Saul ele perde o reino, Saul uma vez uma guerra, em caminhos desérticos. Saul fala assim: ó, não é para ninguém comer nada. Se alguém comer é digno de morte. O filho dele, Jonatas, não sabia desse mandamento do rei. Estava morrendo de fome, pegou um enxame ali de abelhas, pegou daquele mel, comeu daquele mel. Falaram para o rei, por ele ia matar Saul. O Saul ia matar Jonatas. Mas o povo interviu, o povo falou: não, Deus operou através de Jonatas um grande livramento, não faça isso, ó rei. Ele não fez. Mas olha só, votos tolos, imprudentes, que Deus não está no negócio. Nós somos o povo que se move na direção, na resposta. Tomamos como base a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa referência. A palavra de Deus é o nosso manual de conduta de vida. Aleluia! É Ele que nos dá a direção, queridos. Quantas religiões foram fundadas porque as pessoas falaram: ouvi um anjo disse assim, aquilo, outro. Não. A gente tem que ficar com a palavra de Deus. É contrário à palavra, não é de Deus. Como que a gente prova a profecia? Segundo está escrito na Igreja Antiga. Ela tem que se cumprir. Se não se cumpriu, não é Deus. Porque o nosso Deus, queridos, Ele é fiel naquilo que promete. E para a gente viver aquilo que promete, a gente tem que fazer parte do plano. Amém? Amém. Quantos estão entendendo? Amém. Você pode dar glória a Deus? Amém. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Então, Saul ele temeu os homens. Mas o Senhor Jesus diz que antes de temer os homens, a gente tem que temer aquele que é eterno, aquele que tem poder para colocar no inferno, aquele que julga. Esse é quem a gente tem que temer. Aquele que julga aquilo que é eterno. Devemos temer a nosso Deus. E só temer não basta, porque a palavra diz: você crê em Deus, faz bem. Até os demônios creem e tremem diante da tua presença. Então, queridos, não é só temer, é obedecer. Aqui está o povo que obedece. Aqui está o povo que ouve a palavra do pastor, que conhece a voz do pastor fiel, que se move na direção, porque quando se move na direção, alcança a resposta e vitória. Amém? Glória a Deus. É uma coisa bem oposta daquilo que nós vemos em Atos capítulo 4, quando Pedro e João são interrogados por terem curado o homem paralítico. Eles são interrogados, o Sinédrio se reúne perante eles e fala assim: nossa, quem são esses homens? Esses homens estão cheios de autoridade, mas a gente não pode despedir eles assim. E eles ameaçam Pedro e João, falam assim para eles: ó, tudo bem, a gente vai te soltar, a gente não vai te prender, mas esse Jesus que você está falando, você não pode mais falar deles não.
E o que eles falam, queridos? Para os fariseus: julgue vós se é justo obedecer antes a homens do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E quando não estamos, queridos, na direção, somos cheios do Espírito Santo, Deus nos dá autoridade, querido. E autoridade para vencer e combater o mal, porque em nome de Jesus a palavra diz que nós somos luz e que nós somos sal. Então a nossa luz tem que iluminar as trevas, o nosso tempero tem que dar sabor. A gente tem que fazer a diferença, mas se a gente se conforma, se a gente se omite, pode ter certeza, a gente está sendo ali conivente com aquilo. Em nome de Jesus, somos atalaias do Senhor, eleitos, guerreiros, sacerdotes de Deus, representantes de Deus, testemunhas do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Então Deus não vai deixar a gente desamparado. O povo não quis cuidar de Elias, Deus mandou corvo. Sabe o que é lindo nessa história também? Chega um tempo que Deus fala assim, ó: Elias, vai para Serepta. Lá você vai encontrar uma viúva, e essa viúva vai te dar sustento. Vamos usar, já dei ordem a essa viúva para te alimentar. Eu fico imaginando o profeta Elias, por mais que saiba do trabalhar de Deus, às vezes a gente não entende, mas ele pensou: agora eu não vou comer mais comida de bico de porco, agora eu vou num lugar lá que vai ter comida, agora eu vou ir num lugar que talvez tenha conforto, que vão me tratar bem, que tem um pouquinho de recurso. Quando Elias chega nessa casa, e ele se depara com essa mulher e seu filho procurando graveto para comer, ele deve ter pensado: Deus, o Senhor falou que ia usar ela para me sustentar, e ia usar ela para me dar alimento, e ela não tem nada. E ele confronta e fala assim: você não tem nada para me dar? Aí ela fala assim: homem de Deus, tudo que tenho é um bocado de azeite, de farinha, um pouquinho de azeite, e esses gravetos aqui que nós estamos colhendo para que eu e meu filho comamos e morramos. Mas Elias entendeu muito sério. Sabe, queridos, como é bom quando a gente se decide tudo certo? Elias estava num lugar que tinha ali provisão, mas ele falou: Deus mandou ir para lá, então eu vou para lá. Se decidiu ir na direção. Essa mulher, ela não tinha recurso, mas olha o que Elias pede: com esse pouquinho de farinha e de azeite que você tem, faz para mim um bolo e me dá. Porque a palavra de Deus para a tua vida é que não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha. Glória a Deus. E essa mulher tinha uma escolha. Ela poderia falar assim: você está louco? Se eu tenho isso para mim e meu filho, vou ficar com isso. É o pouco que nós temos. Vai trabalhar, vai fazer outra coisa. Mas não, queridos, ela entendeu que Deus estava nesse negócio. E quando a gente vê, às vezes a gente faz algumas loucuras, mas a Deus, ele confirma os passos. E ela oferece o pouco que ela tinha para Deus. Sabe aquela oferta da viúva? Aquele pouquinho que às vezes a gente quer reter, mas Deus está falando: isso aqui, usa para abençoar, usa para abençoar a obra, usa para abençoar o teu irmão, compartilha isso que você tem, eu não vou deixar faltar. Sabe, porque quando Deus coloca algo no teu coração, eu não estou falando para você sair dando por dar, estou falando: quando Deus coloca algo no teu coração, creia, tenha fé, porque Ele vai se responsabilizar. Aleluia. Queridos, ela faz o nome do profeta, o profeta come. E a palavra diz: eu creio na palavra. Tem alguém aqui que crê na palavra? A palavra diz que não faltou azeite, não faltou farinha, até voltar a chuva do céu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O pouco que a gente tem, queridos, Deus faz muito. Às vezes não tinha ali um McDonald's, um McLanche feliz, não tinha uma pizza, não tinha uma comida luxuosa. Mas a farinha, o azeite, aquilo que precisa para a gente sobreviver por aquele período, queridos, Deus se responsabiliza. Aleluia. Porque às vezes tem tempo que é assim, que é processo, né? É pouco recurso, mas, queridos, vai chegar um tempo que é céu aberto, Deus vai honrar o pouco que você apresentou diante do Senhor, que você consagrou, que você obedeceu. Pode ter certeza, Deus vai fazer 30, 60 do povo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que Elias, ele reúne o povo. Ele diz assim, capítulo 18. Ele propõe um desafio, fala assim: vamos reunir os profetas. Vocês, profetas que servem a
oferecem para ele um sacrifício. Desse Deus que responder no fogo, esse vai ser Deus. Então eu vou fazer o meu sacrifício aqui, o meu holocausto, e vai ser aí. Vou mostrar boa essa palavra, porque o povo estava ainda em novo, mas eles começam esse desenho, começam, queridos, aquela não tem resposta, porque ele não podia, não existe. São deuses, queridos, construídos como tantos outros que tem aí fora, que querem roubar de Deus a adoração, que querem dividir dele a glória. Aleluia. E distraem muitos. E muitos não estão entendendo porque não estão colhendo ainda. Não estão colhendo, como diz a palavra lá em Ageu. Coloca no bolso, mas parece que é saco furado. Planta, mas não está colhendo. Está dividido. Deus não quer divisão. E eles ficam lá, queridos. E aí acontece que eles começam a se mutilar. Coisa demoníaca. Tentando chamar a atenção de Baal. E aí Elias, ele diz assim, no versículo 27 do capítulo 18: clamar em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tem alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamando, Elias começou a zombar deles, falou: vocês são loucos, vocês estão perdendo seu tempo, vocês estão adorando o Deus errado, servindo o Deus errado. E aí aquele povo desiste. Aí agora veja Elias. Elias fala assim: chegai-vos a mim. E o povo vem para perto. Elias fala assim: joguem água na holocausto. Se é para pegar fogo, jogar água, vai ficar difícil pegar fogo com água. Não, pode jogar água. Jogaram água. Joga água de novo. Então vamos jogar água de novo. Está falando? Pode jogar água de novo. O quê? Jogar água de novo? Esse cara confia muito no seu Deus. Ele é louco. 850 pessoas aqui vai acabar com ele rapidinho. Mas joga água. Queridos, versículo 36. Sucedeu que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: olha o tempo de oração de Elias, queridos. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Glória. Queridos, essa oração deu mais de um minuto? Aleluia. Porque não é o tamanho da oração, é a intenção do coração. Porque, queridos, não é nós que fazemos oração poderosa, é Deus que é poderoso para ouvir a nossa oração. Aleluia. Poucos segundos ele faz essa oração, aí a palavra diz que cai fogo do céu, o Senhor consome o holocausto, as pedras, o reino que estava em volta com água, queridos, evapora, e o Senhor mostra que Ele é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Aí o povo entende, o povo se posiciona, o povo fala: opa, queremos só o Deus verdadeiro, não queremos o de mentira. Pega os profetas de Baal, eles eliminam os profetas de Baal, eles entram na posição, e quando eles entram na posição diante do Senhor, o profeta Elias fala assim, ó, o céu limpo, o profeta Elias fala: estou ouvindo um barulho de chuva. Glória a Deus. Não tinha nenhuma nuvem. Depois, o servo de Elias vai falar: eu vejo uma pequena nuvem. Aleluia! Aleluia! Queridos, o que Deus está esperando de nós para mandar a chuva, para derramar a bênção, é a posição. É deixar Ele estar no controle, é se decidir por Ele, é confiar nele, porque você vai alcançar a resposta da parte do Senhor, amém? Amém. Quantos recebem essa palavra? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, ungidos do Senhor, vamos colocar de pé, amém? Glória a Deus, quero convidar aqui o governador Bruno, o Miriam. Vamos louvar um hino a Deus. E enquanto eles louvam, queridos, você vai prestar a sua adoração ao Senhor.
Você vai prestar o seu culto ao Senhor. Glória a Deus. Clama a Ele, ora para Ele, fala uma palavra de gratidão, fala aquilo que você precisa ser curado, aquilo que você precisa ser tratado, aquilo que você precisa se posicionar. É você e Deus. Não é o irmão do lado, não é o irmão do lado, é você e Deus. Tempo de você orar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus tremendo santo, Deus maravilhoso. Papai querido, aqui está o povo que te adora, que te ama, Senhor. Papai querido, nós reconhecemos como somos dependentes do Senhor, Pai. Oh Senhor, nós reconhecemos, Papai querido, que as decisões da nossa vida, Senhor, muitas vezes, Papai querido, são equivocadas. Muitas vezes, Senhor, elas fogem, Papai querido, do propósito. Mas em nome de Jesus, Senhor, decidimos, Senhor, obedecer. Decidimos andar conforme a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a trilhar um caminho de posicionamento. Nos ajuda a entregar, Senhor, a nossa vida a Ti. Porque nós sabemos que o Senhor não quer parte. Nós sabemos que o Senhor quer a gente por completo.